Feliz sábado. Estendemos a todos o nosso cordial bom dia e um sábado feliz a todos. Que o Senhor nos abençoe. Nós nos reunimos aqui. Estamos aqui porque o Senhor nos convidou, o Senhor preparou este momento para nós. Nós nos reunimos para adorar o nosso Deus e estudar a palavra de Deus. Esta é a única verdade, é a regra segura para toda a doutrina e de toda a vida e nunca pode falhar ou iludir-nos. A palavra de Deus. Aquele que edifica sobre este fundamento resistirá a todos os poderes do inferno, ao passo de que todas as vaidades humanas que se estabelecem contra ele cairão perante a face de Deus. Que o Senhor esteja conosco, fortalecendo a nossa fé, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós, ao estudarmos a palavra dele, a palavra do nosso Deus. Neste momento, nós vamos fazer 2 orações, dando continuidade ao momento de adoração. Roberto? Roberto? Olá. Bom dia, feliz sábado. Vamos orar? Seja bem-vindo. Vamos. Vamos falar com o nosso Deus. Você faz a primeira, eu faço a segunda? Pode a senhora fazer a primeira e eu faço a segunda. Ok. Querido Deus, te somos imensamente gratos, Senhor, por mais um sábado, por mais um dia na tua presença. Sabemos que viemos porque o Senhor nos convidou, porque o Senhor nos trouxe. Ninguém vem se não for trazido pelo Senhor. Louvado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Pai querido, pedimos primeiramente perdão pelos nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. E te pedimos que pela tua misericórdia, pela tua bondade, o Senhor unja o teu servo, para que ele fale diretamente dos céus. Que a mensagem que ele trouxer para nós, Senhor, seja vinda diretamente dos céus. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, nos dê o verdadeiro entendimento e sabedoria, poder para colocar em prática. Fique conosco, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos aqui, em tua presença, para aprendermos mais sobre ti. Aqui estão os seus servos, que estão sedentos, que estão querendo estar mais próximos de ti, que estão querendo seguir uma vida semelhante à tua, Senhor. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, nessa caminhada que não é fácil, mas sabemos que o Senhor sempre estará conosco, e assim decidimos. Que o Senhor possa estar nos ajudando a compreendermos essas mensagens, a passar para as outras pessoas, pois não adianta nada também ficarmos só para nós. Que o Senhor possa nos purificar, nos santificar, para que possamos, muito em breve, estarmos glorificados contigo, na nova Canaã. Que o Senhor também possa perdoar nossos pecados. Somos trapo de imundícia, mas que o Senhor possa nos fazer justiça, pois o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor possa nos ajudar a compreendermos o quão pequenos somos e o quanto precisamos de Ti, como nosso único sacrifício, o nosso único intercessor e o nosso único poder para vencer. Nós possamos colocar isso em nossa mente. Hoje temos mais uma etapa de muitos dias que ainda faltam. Que o Senhor possa nos manter nessa sala até o último dia e que bênçãos possam cair sobre cada um de nós. Fique conosco nesse sábado, que possamos cumprir bem a lei que o Senhor nos deu, do 4º mandamento. Possamos fazer melhor para Ti nesse dia e para o próximo. E também, Pai, que o Senhor fique com todos os nossos amigos e familiares que estão longe. Hoje faremos um jejum por eles. E que o Senhor possa estar visitando cada uma dessas pessoas. E com fé no seu poder, que elas possam em algum dia entrar nessa sala, quem sabe voltar para os seus caminhos e estarmos todos juntos caminhando para o mesmo céu. É isso que eu te peço
Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém e amém. A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Obrigado, dona Irani. Obrigado a todos que estão aqui conosco. Mais um dia. Bom, pessoal, só relembrando novamente as nossas dicas. Tá aí na tela para vocês, dos programas pessoais, escreverem com a folha de papel de defesa de caráter, acordar para a oração individual, entrar na nossa sala e, obviamente, deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Se nós ficarmos limitando, né, o poder de Deus, não vai resolver nada na nossa vida. E o nosso texto-chave é que precisamos morrer, Cristo vive. Então, já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por Gálatas 2:20. Que esse possa ser um texto para ficar em nossas mentes para toda a vida. E lembrando também, hoje é o nosso jejum, então quem for participar, irmãos, já estamos agora com o jejum, água e frutas, esse vai ser o primeiro jejum, tá? Pelo menos tem que ter 5 orações, propósito de orar por 5 pessoas, eu já coloquei a minha fase da minha filha ali, o meu quadrinho ali com as 5 pessoas que vão orar, e vamos deixar o Espírito Santo trabalhar depois disso, vamos fazer nossa parte, e o Espírito Santo vai fazer a vida, tá bom? Quem quiser fazer o jejum da forma que desejar, não tem problema, tá? Eu coloquei dessa forma porque pode ter pessoas que não têm o hábito de fazer, então não é muito bom já fazer só de água de uma vez, tá? Então a gente vai intercalando esses jejum até chegar no último, que aí vai ser mais restrito, tá bom? Bom, vamos lá. O tema de hoje é um dos mais empolgantes. Só que eu esqueci de falar uma coisa para você. Que cada dia que passar, o tema é mais importante. Tá? Então, quando nós chegar no dia 22, é o importante do importante. Então, cada dia que passa, o tema vai ficando melhor. Tá? E hoje, vocês vão ver que é um dos temas muito bacanas. Porque vocês vão ver algumas coisas, assim, algumas que podem estar ali na nossa cara na Bíblia, mas a gente acaba não prestando atenção nas coisas. Tá? E esse tema, ele deveria estar lá mais para o final, tá? Porque nós vamos falar muito de Arca da Aliança, porque nós vamos falar muito de lei também, tá? E de graça. Mas eu preciso falar isso para vocês logo no início, porque eu não posso omitir nada, né? Porque omissão também é pecado. Então eu preciso já deixar bem claro as coisas e depois nós vamos alongando isso mais à frente, tá bom? Então é por isso que esse tema está aqui. O tema de hoje é... O tema de hoje é a Arca da Aliança é o trono de Deus? E por que essa pergunta? Eu queria até fazer para vocês, mas como vai dar um problema aqui nos microfones, o que acontece? Nós temos um rapaz chamado Desmond Ford. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele mais para o final da nossa série. E esse rapaz, ele era um pastor muito renomado da igreja, tá? E ele tentou destruir o santuário, tá? Ele não acredita no santuário da forma que nós acreditamos como adventistas do sétimo dia. E os evangélicos pegaram Desmond Ford como o guru deles para jogar contra nós adventistas. E uma das crenças de Desmond Ford é que não há santo e santíssimo no céu, que só há santíssimo, ok? Não tem esse compartimento e isso é uma baboseira. E para ele, a Arca da Aliança é o trono de Deus. E hoje nós vamos desvendar se ele está certo com essa afirmação ou não, ok? E muitos dos evangélicos, inclusive nós, adventistas, também, muitos de nós, partilhamos com essa ideia. Então vamos ter que entender isso aqui, tá, ok? E essa é a ideia de hoje. Então vamos lá ver isso aqui. Vamos começar com Apocalipse 4, 1 e 2. Tá? Nós vamos iniciar aqui em Apocalipse 4. Nós vamos voltar com essa mensagem quando nós falarmos de Apocalipse e Santuário, que vai ser uma das últimas mensagens. Bom, mas é só para vocês verem aqui como a Bíblia já deixa claro a coisa, só que nós muitas vezes
tampamos os olhos, né? O inimigo nos tampa os olhos, não conseguimos enxergar. Então, nós vamos iniciar em Apocalipse. Eu preciso que vocês fiquem com as Bíblias aí, porque no último slide nós temos algo incrível que eu vou mostrar para vocês e os textos não vão estar na tela. Ok? Então, já fiquem com suas Bíblias ou com o celular aí próximo para vocês acompanhar comigo o raciocínio, que vai ser uma coisa incrível. É uma coisa que talvez vocês não imaginassem de tão lindo que é, tá? Vocês já vão poder compartilhar com outras pessoas. Mas vamos iniciar aqui entendendo essa coisa da Arca da Aliança. Aqui é uma Arca da Aliança, não sei se vocês conseguem ver. Aqui é uma Arca da Aliança que... Deixa eu ver se eu consigo ligar ela. Aqui é uma Arca da Aliança que eu e um amigo meu, nós fabricamos do santuário, tá? Eu vou montar ele aqui para vocês, vou arrumar um jeito que amanhã a gente vai falar sobre ele. Talvez amanhã seja o santuário todo montado. Essa é a Arca da Aliança, tá? E aqui tem as coisas dentro dela. Então, potinho de maná, cajado de Arão, floresceu, pode ser. E, claro, as tábuas da lei. Tá? Então, nós vamos trabalhar com isso aqui. Vai ser bem didático, espero que vocês gostem, tá bem? Aqui é só para vocês verem a Arca da Aliança, como ela é linda. Imagine a do tamanho real. Meu amigo fez uma do tamanho real esses dias para mandar para uma igreja de São Paulo. Depois eu pego uma foto para mostrar para vocês. Mas, vamos lá entender isso aqui. O que seria essa Arca da Aliança? É trono ou não é? Vamos lá. Apocalipse 4, de 1 a 2, diz o seguinte. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta do céu, aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de uma trombeta ao falar, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Então, ó, aqui vai ser a entronização de Jesus. Então, antes de Jesus ser entronizado, João é levado ao céu. E aí, quando João chega lá, ele vê um trono no céu e alguém assentado no trono. E ele vê uma porta aberta, tá? Vamos adiante, lá no Apocalipse 11, o verso 19, diz o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Por que eu coloquei esses dois pontos? Aqui no capítulo 11, já é Jesus passando do santo para o santíssimo, porque o capítulo 10 é o desapontamento, é o livrinho que foi comido, que o nosso irmão Marcelo deu uma pontilhada, é o livro que foi comido e ficou amargo no estômago, é o desapontamento. Então, a partir do capítulo 11, verso 19, é quando João vê o Santíssimo sendo aberto. E quando ele vê o Santíssimo sendo aberto, ele diz Arca da Aliança. Ou seja, pelo próprio Apocalipse, você vai ver que trono é trono, arca é arca. Ok? Esse é o primeiro passo, mas eu vou deixar isso muito mais claro com os textos que vêm assim. Então, eu vou mostrar aqui alguns textos do Ellen White para corroborar com o que a gente está falando, mas nós nem precisamos de Ellen White para dizer que a Arca da Aliança não é o trono de Deus. Ok? Grande Conflito 433 está dizendo que a arca era um mero receptáculo das tábuas da lei. Vocês acham mesmo que o trono de Deus ia ser chamado simplesmente de mero? Com certeza não. Ok? Um outro que deixa bem claro a situação. Vida e ensinos. No lugar santíssimo vi uma arca, cujo cimo era e lados eram de ouro puríssimo. Em cada uma das suas extremidades estava um lindo querubim com as asas estendidas sobre ela. Tinha o rosto voltado um para o outro e olhava para baixo. Entre os santos havia entre os anjos havia um incensário de ouro. Por cima da arca, onde os anjos estavam, havia uma glória extraordinariamente fulgurante, como a aparência de um trono em que Deus habitava. Ou seja, Ellen White está dizendo que o trono de Deus não era a arca,
e sim estava acima da arca dos anjos. Prestem atenção nisso aqui. Vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Ok? Mostrei Ellen White, vamos mostrar na Bíblia. 1 Crônicas 28, verso 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos, meus e povo. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Esse é o primeiro texto. A arca da aliança do Senhor e estrado dos pés do nosso Deus. Vamos ver o que é isso. Salmos 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos céus. Ou seja, corroborando o que Ellen White falou lá em Vidas e Ensinos. Ele está entronizado, ou seja, o trono está acima dos céus e não abaixo. O verso 5 deixa claro o que a arca é para nós, ou para Deus. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. O que é o escabelo de seus pés, Roberto? Está muito confuso isso. Salmos 132, 6 e 8. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e encontramos na Jaar, no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Adoremos ante o estrado de seus pés. E o verso seguinte, a arca. O que eu quero mostrar aqui para vocês, irmão? A arca da aliança, ela não é o Deus. A arca da aliança é o escabelo dos pés de Deus. É o estrado dos seus pés. O que seria isso? Vamos entender isso com essas duas imagens. Vocês estão vendo aí na imagem? Acho que eu vou conseguir colocar. Vocês estão vendo na imagem um trono e vocês estão vendo na imagem um estrado de pés. Ok? Isso daqui, para quem na sua vida passada assistia filme, via muito filme de reinado e essas coisas, certo? Então, havia um trono e tem um escabelo. Isso não é uma ideia contemporânea. Isso é uma ideia antiga. Olha o que tem aqui em Senaqueribe, que é rei que estava na Bíblia. Senaqueribe, vocês estão vendo a mesma coisa. Ó, um trono e olha ele aqui, ó, um escabelo dos pés dele, ó. Tá vendo ele aqui, ó? O que o escabelo dos pés é? É aonde se apoia os pés. Ou seja, a arca da aliança, ela é um apoio para os pés de Deus. E o trono de Deus está acima da arca da aliança. Acho que deixei bem claro isso aqui. Mostrei alguns textos da Bíblia, a própria irmã White confirma. Então, ó, a arca da aliança, irmãos, não é o trono de Deus. Ela é onde Deus se apoia. E por que Deus se apoia na arca da aliança? Deus se apoia na arca da aliança porque as tábuas da lei estão na arca da aliança. Ou seja, se nós dissermos que os mandamentos não valem nada, é a mesma coisa que dizer que Deus não existe. Por quê? Vocês acreditam que alguma coisa fique em pé sem base? Não existe nada que fique em pé se eu não tiver uma base. Ou seja, Deus tem a sua base nos mandamentos. É isso o significado dessa arca da aliança. Então, a arca da aliança é o escabelo dos pés de Deus. É onde Deus se apoia. É a base de Deus para governar. Então, quando alguém falar para vocês que a arca da aliança, ou melhor, que os mandamentos foram abolidos, é a mesma coisa que dizer, então, que Deus não tem base. Se ele não tem base, ele não ficaria em pé. Então, é a mesma coisa que dizer que Deus então não existe. É muito grave, irmãos, dizer que os mandamentos não valem nada.
é muito grave. E nós vamos ver isso descorrendo por esses dias, ok? Então, ficou claro, Arca da Aliança é Arca da Aliança, trono é trono. Nós vamos entender essa dinâmica lá no Apocalipse. Lá vocês vão entender tudo bonitinho. Aonde tem trono, por que tem trono, aonde é o trono, se tem mais de um trono, tudo isso nós vamos ver lá acho que no penúltimo dia, tá? No dia 21, se eu não me engano é no dia 21. Bom, agora vamos para a curiosidade incrível que tem na palavra de Deus, que muitas vezes nós ficamos sem entender. Um ponto aqui que eu preciso que vocês entendam. Nós temos no santuário várias cores. Nós temos o púrpura. Amanhã, nós vamos entender as cores. Nós temos o púrpura, o branco, que é o linho, o carmesim, que é o vermelho, e o azul, que é o governo de Deus. Nós vamos entender isso aqui amanhã. Por que eu coloquei agora essa daqui? Porque eu precisava dar uma alongada aqui no tema, tá? Porque o tema da Arca da Aliança é rápido, você viu? É rapidinho, a gente já conseguiu chegar à conclusão de que realmente a arca e está na própria Bíblia. A Bíblia nunca diz que a arca é trono. A Bíblia diz que ele está entronizado acima dos deuses. Vamos ver isso mais daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá entender o que de fato é esse governo de Deus. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso da Bíblia? Essa pedra que vocês estão vendo aí, irmãos, é a pedra de safira. Tá bom? Pedra de safira. A pedra de safira foi um material usado para a escrita dos 10 mandamentos. Ok? Então, vocês vão entender o porquê agora. Porque o governo de Deus, todas as vezes que a Bíblia se refere a azul, ela está se referindo à lei ou governo, ou algo que Deus está fazendo. Nós vamos ver isso a partir de agora. Vamos lá, então, iniciar em Êxodo 32, verso 16. Prestem muita atenção. Peguem a Bíblia para vocês lerem na palavra de Deus, para não ficar dúvida, tá? A gente vai pegar aqui alguns textos, nós vamos pegar alguns textos e vocês vão ver como é maravilhoso quando a gente encaixa texto perfeito, um depois do outro. Vocês vão ver como que coisa linda. Êxodo 32, verso 16. Eu gostaria que vocês participassem comigo. Então, levanta a mão para não fazer uma bagunça aqui. E eu quero que vocês leiam, ok? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 textos. Falei. Então, eu preciso de 5 mãos levantadas. 5 mãos levantadas, 5 textos para a gente ler. Eu quero que vocês estejam comigo aqui, ok? Deixa eu ver aqui. Preciso de 5 mãozinhas levantadas. Dona Irani, então, vai ler o primeiro. O Mário lê o segundo. Aí já temos as 5 aqui. O Mário vai ler o segundo. Ana Paula o terceiro. A Tereza o quarto. E a Dona Ruth o quinto. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar com o primeiro, então, com a Dona Irani. Ela vai ler o Êxodo 32, verso 16. Pode ler, Dona Irani. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Opa, tá ok, Dona Irani, muito obrigado. Bom, pessoal, aqui no texto está dizendo claramente que as tábuas eram obra de Deus. Vocês vão saber que Moisés não subiu com tábua nenhuma na primeira subida, ok? Nenhuma tábua. Aqui está dizendo claramente que a tábua era obra de Deus e a escrita era obra de Deus. Então, o que eu quero que vocês entendam? Moisés subiu sem nada e desceu com tábua. Ok? Essa é a primeira coisa. Depois, na segunda vez, quando Moisés quebra as tábuas, Deus pede para ele lavrar iguais e subir. Mas na primeira vez, Moisés não subia com nada. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Agora vamos encaixar um outro texto. Muitas pessoas
eu pergunto o seguinte: quantas pessoas começaram? Quantas pessoas subiram esse monte? E muitas pessoas vão falar, mas só Moisés. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá em Êxodo 24, 9 e 10. E o Mário vai ler para nós. Êxodo 24, 9 e 10. Mário, pode abrir o seu livro em Êxodo 24, 9 e 10 e ler para nós. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Opa, aqui tem umas coisas maravilhosas. Vamos lá. Primeiro, não subiu só Moisés no monte. Moisés subiu sozinho no cume, ok? Moisés subiu sozinho no cume, mas 74 pessoas iniciaram essa subida. Quando ele começa a subir, 74, Deus dá uma visão para eles. E nessa visão, eles veem por debaixo dos pés um trabalho de pedra de safira. Ou seja, estamos vendo pedra de safira no céu. O azul é o governo de Deus, pedra de safira é azul. E capítulo após aí, o verso que a gente deu anteriormente, fala que essa obra é de Deus. Vão aí colocando tudo, que daqui a pouco eu vou falar o que isso quer dizer. Agora vamos lá para Ezequiel. A nossa irmã Ana Paula vai abrir em Ezequiel. Tinha uma irmã que tinha levantado a mão e depois ela baixou. Ezequiel. Então eu vou falar com a Ana Paula. Ana Paula, Ezequiel 10, verso 1. E a dona Ruth já abre em Ezequiel 1, 26. Para facilitar. Um momento, viu? Tudo bem, dona Ana Paula. Ezequiel, vamos falar muito sobre Ezequiel, viu, gente? Tem tema só sobre Ezequiel. Santuário e Ezequiel tem uma relação incrível. Ezequiel o quê? Ezequiel 10, verso 1. Ezequiel 10, verso 1. Olhei, e eis que, no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, havia algo como uma pedra de safira, e que precisava ser um trono. Olha aí. Opa, aqui temos mais uma chave do quebra-cabeça. A Bíblia é um quebra-cabeça, irmão. Nós precisamos encaixar as peças corretamente, ok? Então, isso daqui é um estudo que eu fiquei batendo, e eu não via. Eu lia esses textos várias vezes e não compreendi. Até eu pegar o santuário e começar a ver o santuário. E entender que a Arca da Aliança não era trono de Deus. Quando eu entendi que a Arca da Aliança não era trono de Deus, que não faz tempo, inclusive eu faço um final de semana com Deus nas igrejas, e é de sexta, sábado, domingo. E até boa parte dessas igrejas, no início, eu falava que a Arca era trono. E aí, pesquisando, porque eu não paro, né? Eu sempre estudo, descobri que não é. E aí, descobrindo que não é, lá vai eu ter que fazer retratação e pregar certo depois. Porque enquanto você não sabe, tudo bem. Depois que você sabe, já pode pregar o erro. E, inclusive, essa é uma das chaves que eu falo para os irmãos. Tomar muito cuidado com o que fala, porque dá um trabalho refazer tudo. Incrível, ok? Então, aqui nós vamos tentar ser o mais bíblico possível, totalmente bíblico, para vocês entenderem, tá bom? Bom, a dona Ana Paula, você pode fechar o mic para mim, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. A dona Ruth... De nada. Dona Ruth abre o mic lá em Ezequiel 1:26. Eu já vou comentar aqui o 10:1. Antes da dona Ruth abrir o mic, só um minutinho. Aqui no 10:1 está dizendo que ele olhou, ou seja, Ezequiel teve uma visão igual teve Moisés e os 70, ok? E aí ele está lá vendo isso,
E ó, aqui diz que estava sobre a cabeça dos querubins, ou seja, acima da Arca da Aliança, acima dos querubins. Uma como pedra de safira, com a aparência de trono. Ok? Vamos lá para o Ruth. Pode ler o Ezequiel 1:26. Ezequiel 1:26. E tinha uma irmã aqui que tinha levantado a mão e ela acabou baixando. Mas eu preciso que abra em Números 15:38. Quem levantar a mãozinha aí, abre em Números 15:38, por favor. Pode ler, Posso Ruth. ler? E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima, Olha que interessante, irmãos. sobre ele. Obrigado, dona Ruth. Então, vocês estão vendo aqui, Ezequiel, nesse 1:6, ele está vendo, no caso, Deus, Pai, sentado nesse trono, que ele está dizendo que tem uma semelhança com o trono e que é de pedra de safira. Ok? Isso daqui, irmãos, eu estou mostrando para vocês porque o próprio Paulo e o próprio Moisés diz que quando nós temos 2 ou 3 testemunhas, isso é uma verdade e acabou. Ok? Se nós temos 3 textos falando que 2 a 3 textos, né? 2 ou 3 testemunhas, que fala que eu tenho que guardar o sábado, acabou. Isso é uma verdade e acabou. Não tem mais como revogar isso, ok? Então, nós já mostramos Moisés vendo, junto com 74 testemunhas, e agora a gente vê Ezequiel vendo a mesma visão. Então, já tem 75 testemunhas, mais que uma ou duas que a gente precisa, ok? Então, aqui está claro para nós até o momento. A dona Terezinha vai ler o Números 15, mas daqui a pouco, dona Terezinha, só um momento. Vamos lá para o que a gente leu até agora. Êxodo 32:16 diz que Deus é o autor da obra, das tábuas da lei. Ele arrumou as tábuas e ele escreveu nas tábuas. Ok? A obra é de Deus. Nós sabemos que tem pedra de safira próximo ao trono, ou seja, acima dos anjos, como está dizendo tanto na visão de Moisés quanto na visão de Ezequiel. E nós sabemos que o pé de Deus, aqui no caso, está firmado sobre isso aqui, sobre a Arca da Aliança, os anjos. Ele está entronizado acima, como nós vimos. Então, os pés de Deus estão assim. E ali, nesses textos, ficou bem claro que acima dos anjos, entre isso aqui, tem uma pedra de safira, ou pedra de safira, semelhante a um trono, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês? Primeiro, a gente precisa ser justo. Não temos nenhum texto que vai dizer claramente isso, seja no Espírito de Profecia, seja na Bíblia. O que eu estou fazendo com vocês aqui é colocando os textos em ordem, para que vocês possam ver essa ordem e tá no texto o que basicamente a gente entendeu até agora. Então, nós vimos em 32 que Deus resolveu as tábuas. Moisés não levou tábua nenhuma. Ele escreveu nas tábuas e trouxe para Moisés esse monte. Entregou para Moisés essas tábuas. Moisés não fez trabalho nenhum, ok? Deus fez tudo. Aí Moisés vem, vê o povo fazendo a barbaridade e quebra as tábuas. Deus em nenhum momento repreende Moisés. Por quê? Porque de fato o povo fez o que Moisés fez naquela tábua. O povo quebrou os mandamentos. Então Moisés simplesmente fez uma representatividade do que o povo tinha acabado de fazer de fato. Então Deus não repreende, simplesmente pede para que Moisés refaça, né, lave as tábuas, leve novamente, porque agora ele ia escrever nas tábuas. Mas a primeira tábua, Moisés não faz nada, ok? Depois disso, nós estamos lendo, tanto em Êxodo 24, como em Ezequiel 10, como em Ezequiel 1, que tem pedra de safira e que provavelmente o trono é de safira, porque aqui está dizendo semelhante a um trono. Então tem coisa ali perto de Deus, perto do trono, que é de safira. O que eu quero chegar com isso?
que muito provavelmente, quando nós chegarmos ao céu, esteja faltando as tábuas lá. Sabe, o molde que Deus usou para fazer essas tábuas, muito provavelmente possa estar lá, quando nós chegarmos diante do trono de Deus. Porque nós vimos isso nos próprios textos, ok? Então, essa é uma das curiosidades que a lei nos traz. Achei incrível entender que a lei de Deus, eu vou falar mais sobre o azul amanhã, tá? Amanhã tem uma curiosidade para vocês incrível, que os 4 evangelhos têm as cores do santuário. E nós vamos ver essas cores nos evangelhos, tá bom? E aí nós vamos pontuar bem o azul, tá bom? Mas aqui era só para vocês terem um raciocínio de que, muito provavelmente, pode haver essa possibilidade de Deus ter trazido essas tábuas do próprio trono de Deus e entregue para Moisés, tá bom? Agora, para mostrar para vocês que, de fato, o azul e a lei combinam, abram a nossa irmã Terezinha, pode ler para mim, Números 15 e 38. O Números 15 e 38, irmãos, está falando sobre a lei. E Deus pede para Moisés fazer uma coisa para que não esqueçam da lei. Pode ler para mim, irmã? Números 15, 38. Que coisa é essa que tem que fazer para não esquecer da lei? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão de azul. Ok? E como você sabe que está falando de lei? Verso 40. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e cumprais, e sejais santo ao vosso Deus. Ok? Então, acho que ficou bem claro aqui para vocês. Azul e Deus têm uma similaridade incrível, ok? E é muito importante nós entendermos isso, porque nós vamos falar sobre santificação, justificação, justiça de Cristo na nossa semana de oração que começa semana que vem. Então, nós vamos precisar entender muito bem, okay, o que papel ela tem para nós e o que de fato precisamos fazer para estarmos guardando a lei de forma correta, tá bem? Então, hoje era isso que nós tínhamos. Eu vou pôr uma imagem aí para vocês terem uma noção. Obviamente que não tem como a gente saber como é o trono. Isso é coisa que Ellen White foi lá e não conseguiu descrever. Não tem como. Mas, para vocês terem uma noção de basicamente como é, seria como se fosse isso. Ok? A Arca da Aliança é o escabelo dos pés de Deus. Então, Deus apoia os seus pés sobre a Arca da Aliança. Tá bem? E aí está o trono. Logicamente, na foto o trono está dourado, mas nós temos um indício muito grande por Ezequiel que tem, que está dizendo que por semelhança a um trono de safira. Mas nós não temos como categorizar isso, provar isso, bater o martelo nisso. Mas que os irmãos possam ter entendido um pouco sobre a lei de Deus e sobre o nosso a nossa incrível Arca da Aliança. Tá bem? Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração agora. Os textos, irmão. Deixa eu voltar aqui. Salmos 99, de 1 a 5. Tem vários, tá, irmão? Tem vários. Se você colocar escabelo na Bíblia, vai aparecer bom. Eu peguei Salmos 99, 1 a 5, Salmos 132, 6 e 8, e também temos Crônicas 28, 2. Tá? Esses textos aqui. Além da irmã White, que deixa isso muito claro. Tá bom? Vida e Ensino, 91, terceiro. E o Grande Conflito, 433, segundo parágrafo, deixa claro que a arca é um mero receptáculo, ela não é nome de Deus em nenhum momento, tá bom? Nós vamos entender isso conforme formos passando, mas espero que vocês já tenham tido um spoiler bacana. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo sábado. Nós vamos fazer uma oração agora e depois seguimos com a nossa irmã coordenando por aqui. Oremos. Querido e amado Deus, mais uma vez queremos te agradecer essa oportunidade de termos acordado cedo, de termos esse dom da vida e que possamos fazer um bom uso dele. Hoje iremos orar por essas
por várias pessoas que nós gostaríamos que estivessem aqui. Que o Senhor possa estar visitando cada uma delas, colocando no coração delas a necessidade que elas precisam saber que sem Ti não vale a pena nem viver nesse mundo. Que o Senhor possa colocar isso nelas, para que elas possam estar aqui ou na igreja, seja lá onde for, mas que elas possam estar próximas de Ti. O Senhor possa estar conosco nesse sábado, fazendo que nós cumpramos o mandamento da forma correta, pois sabemos que por nós mesmos jamais conseguiremos, mas se o Senhor estiver em nós, todas as coisas são possíveis ao viver. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, nos purifique segundo a Tua vontade, que a vontade do Roberto seja esmagada e que a vontade de Cristo prevaleça. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Querido Deus, continuando na Tua presença, nós oramos agradecidos pela mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã. Pai, toma os nossos corações. Escreva, Senhor, a Tua lei nos nossos corações. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que possamos viver a Tua palavra. Nos ensine a Te amar acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós te pedimos uma bênção toda especial sobre cada família aqui representada neste sábado. Pedimos uma bênção especial sobre as pessoas que vão ouvir essa mensagem em outros momentos também. Abençoe-nos, fique conosco e dê-nos um sábado feliz na Tua presença. Nós entregamos em Tuas mãos cada um dos nossos irmãos, das Tuas ovelhas, e pedimos que o Senhor, pela Tua bondade, conduza as nossas vidas para a Tua honra e a Tua glória. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a A Deus. lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado e mais doces do que o mel e o licor dos favos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado e mais doces do que o mel no licor dos favos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, neste momento, nós vamos abrir para as considerações. Aqueles que tiverem alguma pergunta ou quiserem compartilhar algo que o Espírito Santo falou no seu coração, este é o momento. Pedimos aos irmãos que sejam objetivos, né? Hoje é sábado, mas há momento para que nós possamos compartilhar com os nossos irmãos.
Aqueles que sentirem o desejo, é só levantar a mãozinha, viu? Oi, Irene, Oi. Existe um deixa eu só microfone. pedir o Roberto aqui para me colocar como co-anfitriã. Tem um microfone aí que está precisando ser desativado. Isso, por isso que eu preciso ser como co-anfitriã, tá? Tem muitos microfones abertos. Meus queridos, Ruth, você levantou a mão, você quer fazer alguma consideração? Bom dia, irmã Irani. Bom dia para todos, bom sábado. Eu gostaria de fazer só uma pergunta. Eu percebi bem assim que o tema hoje ficou bem claro, né? Que a Arca da Aliança, ela é onde Deus apoia os seus pés, né? Fundamento do trono de Deus. A pergunta é: e onde está o trono de Deus? Fala, irmã Ruth. Então, o que nós temos pela Bíblia é que ele está acima do trono. Ou seja, esse trono de Deus, ele não é um trono, ele é um trono que flutua. Ou seja, no santuário terrestre não tem nenhum nada que de fato se refere ao trono. O que nós temos é a Shekinah, ok? Que justamente a Shekinah, ela flutuava. E ela é de fato a presença de Deus, olhando os textos bíblicos. Então, onde de fato não temos nem como mensurar e saber. O fato é que esse trono de Deus, ele é flutuante. E nós vamos ver sobre tronos lá no dia 21. Lá eu vou explicar para vocês que não é só um trono no céu. Tem vários. E nós vamos explicar aonde eles estão e a finalidade de cada um deles. Tá bem? Então, isso vai ficar no dia 21. Aí nós vamos explicar ponto por ponto, texto por texto, mostrar o seu irmão White tudinho, bonitinho. Tá bom? Obrigada. Irmã Cida, seja bem-vinda. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado para todos. Ô, irmão, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando você falou que os mandamentos foram escritos pela pedra, a pedra azul da Safira, Deus escreveu? Fala, irmã. Exatamente. Deus, ele fala que a obra das tábuas é dele. Ele resolveu as tábuas. Ele pegou, ele que fez, ele que foi lá entregar para Moisés. E ele diz que ele escreveu nas tábuas. Nós temos, pelo Espírito de Profecia, lógico que não, como eu disse para vocês, sendo sincero, nós não temos nenhum texto dizendo que a pedra de Safira é trono. Nós não temos isso, tá? O que nós temos é o que nós acabamos de ler. Semelhança de trono de Safira. Então, eu não tenho com nenhum texto aqui, né? Como eu disse para vocês, nós temos que usar argumentos verdadeiros. Nós não temos nenhum texto para bater o martelo. Mas nós temos muitas peças nesse quebra-cabeça que nós juntamos aqui e deu para dar uma noção de que há uma boa possibilidade disso ser verdade, ok? E Deus, ele pegou essas pedras, escreveu e trouxe para Moisés. É isso que nós temos como base, como nós sabemos. Lá em 32:16, deixa claro que Deus falou, ó, a obra das tábuas é minha, e as escritas é a escrita minha. E quando você pega essa escrita no hebraico, é como se a palavra em hebraico para essa escrita é incrível, porque é aquela escrita que não é qualquer um que faz. Então, só mesmo Deus poderia ter escrito naquelas tábuas, não podia ser outra pessoa. A palavra em hebraico denota isso, não é que qualquer um podia. Então, isso deixa muito mais elaborado o ponto de nós falarmos que a lei não vale nada, porque é uma escrita de Deus, uma escrita única. Ele teve que refazer essa escrita, porque ele poderia muito bem, Moisés, lava as tábuas aí
e escreve você, porque agora você já sabe. Mas não, sobe aqui, eu vou reescrever as mesmas palavras. Então, isso denota quanto de importância tem os mandamentos. E como nós vimos ontem, o Velho Testamento não é para ser jogado no lixo. Ok? Nós vimos ontem quanto o Velho Testamento nos deixa tudo o que vai acontecer no Novo já aconteceu no Velho. Então, nós vemos no Novo também pessoas guardando, cumprindo os mandamentos. Jesus fala, até mesmo o jovem rico, gente, eu guardo os mandamentos. E ele fala, não, isso eu guardo. Isso daí eu guardo. E aí Jesus pede para ele, então, deixa de o dinheiro deixar de ser seu Deus e me segue. E aí o que ele fala? Aí ele vira as costas e vai embora. Ou seja, ele não guardava mandamento nenhum, porque ele não amava Deus. Ele amava o dinheiro. Então, nós vemos que os mandamentos continuam no Novo Testamento, tendo a mesma coisa que teve no Velho. Só que o Jesus queria mostrar um outro que não adianta guardar o mandamento por guardar. Tem que guardar por amor. E era uma coisa que os fariseus faziam. Então, o pessoal pega esse ponto de Jesus era contra os fariseus guardavam a lei, então Jesus era contra a lei. Mas não tem um texto na Bíblia falando que Jesus aboliu. Então, é muito complicado, tá? A gente conseguir ver essas peculiaridades, mas a gente vai tentar aqui durante os dias. Mas respondendo a irmã Cida, de fato é isso, não? No caso, como nós falamos, Deus é Jesus que trabalha nesse Velho Testamento. Então, Jesus pegou essas tábuas e escreveu nelas os mandamentos e trouxe para Moisés. Então, Moisés pega essa tábua e leva para o ok? Irmão Paulo, seja bem-vindo, irmão Paulo. Bom dia. Eu resolvi tentar entender essa questão da pedra de safira. Ela também tem um nome científico de corindon. Ela é composta de alumínio, 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. E também ela tem 3 cores possíveis. Ela pode ser no Oriente, o Oriente da Terra, ela é púrpura. No outro Oriente também tem a cor amarelada. E a outra é uma esmeralda vermelha. Ela também é uma característica de uma pedra preciosa, muito valiosa para joias. E ela tem um sistema hexagonal. Em outras palavras, ela tem 6 faces. E, por exemplo, o quartzo também tem 6 faces. Então, eu trouxe essa informação mais técnica porque, vamos dizer assim, quando o profeta viu que parecia uma pedra de safira, ele estava se reportando ao que ele tinha de mais próximo em termos de brilho. Mas eu acredito que a concepção de ser uma pedra de safira foi por alguma semelhança que ele conhecia dessa pedra preciosa. E é interessante, eu fiquei até surpreendido, eu disse assim, gente, uma pedra com 2 elementos químicos produzindo um efeito tão extraordinário. Isso é só uma curiosidade, mas é uma curiosidade e uma informação técnica que eu estou passando para todos. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Muito obrigada. Eu não tinha prestado atenção, assim, como Êxodo 32, versículo 16, a clareza que clareou aqui, muito assim, amei. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. Não tinha ficado... Eu confesso que todos esses anos, para mim, as tábuas não tinha ficado assim, eu não tinha um versículo tão claro como este. E eu fiquei muito feliz quando eu li esse versículo, que as tábuas também eram obras de Deus. Porque no versículo 31,
diz para nós, o versículo 31, eu sempre gostei muito deste versículo, 31:18, onde diz: e tendo acabado de falar com ele, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Então, nós sempre usamos muito esse versículo, né? Mas eu não tinha, assim, não tinha me atentado para o 32:16. E para mim foi uma bênção, uma bênção. Agora eu vou poder usar também, colocar também nos meus estudos 32:16, dizendo que as tábuas também eram obras de Deus, não só a escritura, como as tábuas também. Louvado seja o nome do Senhor, né? Essa Este versículo também me remete ao final, né, quando o Senhor diz, promete escrever nas tábuas escrever não em tábuas mais, né, mas escrever no nosso coração a lei dele. Roberto, eu estou imensamente grata a Deus por esta mensagem. Amém, irmã. Deus seja louvado. Francis está com as mãos, levantou a mãozinha aqui, seja bem-vindo. Feliz sábado aos irmãos. Eu estou muito, mas muito feliz em estar participando, né, desses dias aí com os irmãos. Estou sendo muito abençoada por Deus. Estou maravilhada com as coisas novas que eu estou aprendendo e estimulada a ler a Bíblia mais detalhadamente, né? Então, eu tenho muito que agradecer ao irmão Roberto. Esses estudos estão sendo incríveis. Eu estou maravilhada com o tema de hoje também, como os demais temas. Aprendi muito, foi muito interessante essas informações a respeito à Arca da Aliança. Isso me fez ficar mais certa de que eu preciso estar fazendo a vontade de Deus, a obedecer os seus mandamentos, que é a base do seu governo. Então, para mim, me fortaleceu mais ainda estar na presença de Deus, fazer parte do povo de Deus. Eu estou realmente muito feliz e estou assim fazendo todo o possível para outras pessoas estarem entrando na sala e aprendendo o que eu estou aprendendo, né? Então, agradeço muito a todos vocês. E a Anne, que passou para mim o link, né? Agradeço a Deus, porque eu sei que foi Deus que me chamou para participar dessa jornada de oração, de jejum. Eu creio que Deus realizará maravilhas na minha vida, na vida da minha família, na vida daqueles que eu estou intercedendo. Os meus 5 objetivos de hoje, eu tenho certeza que Deus abençoará essas pessoas que eu estarei orando. E estou orando por vocês também, meus irmãos. Amém, minha irmã. Deus seja louvado por isso. Aqui nós só Irmão, somos instrumentos. Quem tem que ser glorificado é Deus. amém. Amém. Toda honra e toda glória ao nosso Deus, né? Márcio, seja bem-vindo. Márcio, bom dia. Márcio está com as mãos levantadas. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Paz de Jesus. Ô, minha filha, irmãos, hoje infelizmente, eu dormi mais que a cama. Aí eu perdi o horário, porque eu tomo tal de clonazepam para dormir. E ontem aí eu perdi o horário. Aqui, vai estar no YouTube o tema de hoje, da Arca da Aliança? Tem, irmão. Tá ao vivo lá agora no YouTube meu e também vai estar no da Cesiane. Eu vou pôr o link aqui para vocês. Se vocês quiserem assistir, vocês assistem. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe o final de semana de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você também, meu irmão. Próxima pessoa, Amém. nós temos aqui irmão Paulo, está com a mãozinha levantada. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Eu queria chamar a atenção de uma coisa extremamente importante. Jesus
uma vez, no meio de uma situação, ele disse a seguinte coisa: o homem não foi feito pelo sábado, ou para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então, nós temos que compreender que o que está dentro da arca é para o homem, é para o bem do homem. O homem na pessoa física, o homem na pessoa social, a sociedade, as relações sociais e assim por diante. Então, eu vejo a arca, não a arca em si, mas a tábua, como um dom para todos nós, em sociedade, em civilização. Isso é muito importante compreender tudo isso como um dom de Deus. Da mesma forma que os primeiros versículos, os 10 mandamentos, eles são para nos afastar de toda e qualquer vaidade que atribua a alguma entidade, alguma qualidade, ou que seja um valor que é exclusivo do Pai. Então, é uma revelação do Pai também para todos nós. E quando entra na questão social propriamente dita, que já é do 5º em diante, Deus capta de uma maneira muito sintética. É lógico que é sintética, porque é preciso ser um documento que o homem tenha uma compreensão maior num primeiro momento, depois ele pode estudar e detalhar. Mas, assim, essa posição central do 4º mandamento é uma bênção. Vamos compreender uma coisa importante. Como é importante para um ser humano trabalhar, mas ter um dia de descanso, um dia de celebração, um dia de convívio, um dia de alegria, um dia de expressão do seu amor para o Deus verdadeiro. Então, essa é uma síntese que eu queria sinalizar. Muito obrigado. Obrigado, irmão Paulo. Ótimas palavras. Muito obrigada, irmão Paulo, muito obrigada. E agora a Ana Paula está com as mãos, com a mãozinha levantada também, Roberto. Exatamente. Seja bem-vinda, Ana Paula. Liga o mic, Ana Paula. Está desligado o microfone. Bom dia, feliz sábado a todos. Eu vou ser bem breve, irmãos. Eu também faço das minhas palavras as palavras da irmã que falou nesse instante, a irmã... esqueci agora como é o nome dela. Francis, a irmã Francis, que é daqui da minha igreja, a gente congrega na mesma igreja. Assim, esses temas que vocês têm trazido para mim têm me fortalecido bastante, e eu tenho aprendido muito, estou muito feliz de estar aqui participando também. Eu tinha um problema enorme de me acordar na madrugada, só que eu venho orando a Deus para que Ele me desperte, que o Espírito Santo me desperte para me acordar. E eu tenho notado que eu tenho me acordado bem antes do meu despertador, para estar na sala com vocês, para estar aprendendo sobre esses temas. Então, eu sei que esses temas serão muito relevantes para mim, para mim me aprofundar mais nas coisas de Deus, para mim saber mais, entender mais sobre essa arca, sobre essa aliança. Então, assim, eu estou feliz demais, espero em Deus que muitos aqui também sejam tocados, muitos aqui também aprendam e também tirem suas dúvidas, que é importante essa parte, né, da gente estar aqui falando, tirando a dúvida do outro, um perguntando aquilo, falando sobre aquilo que entendeu, explicando. Então, isso é muito bom, estou muito feliz e grata a você, Roberto, grata a Deus por ti, por tua vida. Você é bênção, explica tudo direitinho, e eu sei que isso não vem de ti, sim do Espírito Santo, que se usa e faz essa reflexão se vir para nós tão maravilhoso como está sendo. Obrigada. Amém, meu. Deus seja louvado, viu? Que nós possamos caminhar junto, porque vocês acham que porque estamos aqui passando o tema, nós sabe tudo? Não existe isso. Eu não paro de estudar, como eu falei para vocês.
Até 6 meses atrás, eu acreditava que a arca era trono. E agora, Deus me abriu a mente e viu aqui que não é. Então, a gente precisa sempre estar buscando, porque a gente nunca vai saber tudo aqui. Mas vai ter um lugar em que quem sabe tudo vai nos ensinar. E aí, eu vi aqui, dona Ruth, a sua pergunta. Já ia falar. Irmão, mas a gente pode considerar que ela é parte do trono? Qual parte? Não, eu estava perguntando, a gente pode considerar que ela é parte do trono? Não, ela é coisa distinta. Vocês vão ver isso no Apocalipse, porque quando o João vê trono, ele vê trono. Quando ele vê arca, ele vê arca. Ele nunca coloca fosse um só, tá? Mas Obrigada. vocês vão entender a função da Arca da Aliança lá no dia 21. Lá eu vou mostrar as funções, vou mostrar no céu, tá? E a gente vai falar sobre o santuário celestial no dia 21. Então nós vamos pontuar tudinho o que João viu. Nesse dia, eu preciso que vocês estejam muito atentos para não perder nada, porque um raciocínio ali vocês podem perder o fio da meada. Mas eu vou explicar bonitinho para vocês dia 21, tá bom? 21. Obrigada. Sobre o jejum que nós vamos fazer, antes da dona Ivone mais uma consideração, já que a nossa irmã perguntou, nós temos, baseado no Espírito de Profecia, que a gente precisa entre 5 e 6 horas ali para comer, né? A gente não é que nem as faculdades que ensinam de 3 em 3. Nós temos ali de 5 em 6. Então, o que eu costumo fazer? Nos jejum, mas se for líquido? Então, exatamente. O líquido entre essas horas e sólido de 5 em 5. Ok? Seguindo as orientações da irmã White. Entendi. Tá bom? Obrigada. Aí, se vocês forem comer alguma fruta, alguma coisa, vocês comem de 5 em 5. Se vocês forem tomar líquido, aí tranquilo. Durante esse período, tomem líquido, né? Porque o líquido ajuda a enganar a fome. Obrigada, entendi. Pode ir. Bom, Dona Irene. nós vamos, agradecidos a Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã, por mais fortaleceu muito, foi muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei pensando, dizer que Jesus aboliu a lei é dizer que Jesus foi desobediente ao Pai. Irani? Né? Quando nós falarmos lei, é dizer que Jesus foi desobediente, né? Pois não, Heloísa? Só antes da gente encerrar não é verdade, a sala, né? Ele foi obediente, né, Luzia? Né, Heloísa? Ele foi obediente até a morte. Em nenhum momento ele pecou, então ele não desobedeceu o Pai em nada. Para honra e glória do nosso Deus. Pode falar, Heloísa. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, querida Irani. Um feliz sábado para todos. Bom, gente, só antes de encerrar a sala, como a sala está com muitas pessoas, né, novas, que estão vindo aí por causa do estudo do santuário, ontem eu recebi algumas pessoas me perguntando se sábado e domingo a gente tem culto aqui na sala. Então, todos os sábados, todos os domingos, a gente não tem folga, porque agora nós estamos no super intensivo da Escola de Cristo. Então, nós não podemos perder tempo, né? Então, todos os dias nós temos culto às 5 horas da manhã. Quem está entrando, né, pelo Zoom, o link é sempre o mesmo, né? E em caráter excepcional, né? O estudo do santuário também está sendo transmitido pelo YouTube no canal do Roberto, né? Então, o Roberto já colocou o link aí. Se você quiser compartilhar o link, né, com alguém que não tenha o Zoom, que não consiga instalar o Zoom em seu telefone, você pode copiar o link e passar para o seu amigo que queira assistir através do YouTube, ao vivo. Se você não tem como assistir, às vezes pela manhã, aqui ao vivo, né? Esses sermões estão ficando gravados no canal da Cesiane Amaral. Então, se você não acordou, se você não teve como assistir, está lá gravado e você pode voltar, então, nas gravações para assistir. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração,
né? E que, com as verdades aqui aprendidas, nós possamos avançar rumo a Canaã Celestial. Esse é o meu desejo para vocês, um feliz sábado. Obrigado, dona Elô. Amanhã, irmãos, nós vamos falar sobre o geral do santuário. Então, amanhã nós vamos ter algumas curiosidades do que o santuário tem. Então, nós vamos falar sobre cores, vamos falar o que significa cada coisa lá. Nós vamos dar um panorama geral, tá bom? Pode encerrar, dona Irani. Dona Irani? Vamos encerrar? Ok, vamos encerrar? Nós vamos, neste momento, fazer a oração final. Quem gostaria de orar para nós? Está cortando, dona Irani, mas pelo que eu entendi, alguém aí quer fazer oração final? Levanta a mãozinha. Quem gostaria de fazer? Aí, o irmão Paulo vai fazer a oração final para nós. Pode abrir o mic. Obrigada, irmão Paulo. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, neste dia de celebração, nós te somos gratos porque tu cuidas de nós, nos ensina, nos orienta e nos ensina a perceber a diferença entre o bem e o mal. E cada vez mais, em nossas almas, a gente vai guardando esse ensinamento para nos santificarmos na tua graça. Nós te louvamos, Pai, nós louvamos a ti, Santo Espírito, e louvamos o nosso Mestre, o nosso sumo sacerdote e o nosso Salvador. E estendemos a todos aqueles que estão participando e outros que poderão participar esse convite de seguir, de aprender e de incorporar nas suas próprias vidas os ensinamentos salvíficos que vêm das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém. Desejamos a todos um sábado feliz e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é domingo. Se Deus nos permitir, estaremos aqui no mesmo horário para a honra e glória do nosso Deus e todos estão convidados. Que o Senhor abençoe você e sua casa. Que o Senhor abençoe sua família e um feliz sábado a todos. Amém. Feliz sábado. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Amém. Não vai ter o hino final?